Legislativo inteligente, estratégias de inteligência artificial e humana para deixar o seu legado. Ela é conferencista internacional, perita e mentora, com palestras ministradas em diversos países, como Estados Unidos, Egito e Grécia. Presidente do Engitec ILB, Interleges, Senado Federal, e há 15 anos lidera a comunidade legislativa de tecnologia e inovação do Interleges. Vamos receber Alzira Fernanda. Cinco, quatro, três, dois, um. Engitec, acorda! Essa energia que contagia. O Engitec é uma grande família. É um elo forte, é união. Futuro, tecnologia e inovação. Time de garra e determinação. Porque fazer o melhor é a nossa missão. Engitec. Somos a família Engitec. Inovação é com o Engitec. Inovação é com a gente, é com o Engitec. Engitec é show, levando tecnologia. O Engitec é uma grande família. Engitec. Somos a família Engitec. Inovação é com o Engitec. Família Engitec é show. Levando tecnologia. Porque o Engitec é uma grande família. Oh yes! E é com muito orgulho que, como foi dito aqui há 15 anos, mas foi um equívoco, não são 15 anos, são 17 anos e meio que estou à frente do Engitec, essa comunidade linda que surgiu a partir de nós, né, de vereadores, de servidores de câmaras municipais, e hoje somos agraciados, somos acarinhados, somos recebidos no grande palco do Senado Federal todos os anos, levando tecnologia, levando inovação. Quem aqui já ouviu falar sobre o Interleges? São os produtos Interleges que a gente discute, que a gente faz acontecer. O que eu quis trazer aqui para vocês hoje, um pouco diferente dos outros eventos que eu estive na UVB, eu vim com o uniforme do Engitec, que são os pijamas. E o que isso quer dizer? Quando eu entrei ali, algumas pessoas se assustaram. E a pessoa que estava do meu lado falou assim: você não tem vergonha? As pessoas estão te vendo de pijama. Eu falei: eles estão morrendo de inveja, porque as pessoas estão engravatadas, está um calor danado, e eu acordei e vim para cá. Por quê? Porque isso é leve, isso é tranquilo. Eu tenho tanta autoridade, autonomia e confiança no trabalho que a gente faz, em tratar de tecnologia, de inovação, de criatividade e de inteligências. Inteligência humana, inteligência artificial e todos os outros tipos de inteligência. Que há 17 anos eu não preciso calçar saltos ou colocar uma roupa para ser vista. Eu venho confortável e assim eu trago leveza para vocês. Porque o ambiente nas nossas câmaras municipais já é pesado demais, já é difícil. E quando a gente vem para um evento desse ou de tantos outros em que nós estamos, quando trazemos essa leveza, essa criatividade, essa brincadeira gostosa e soltamos a nossa criança interior, facilita o aprendizado, facilita trazer de dentro de vocês toda a força, toda a energia, todo o poder, toda a criatividade, toda a inteligência que nós, seres humanos, temos. E agora, nesse momento, nessa época, nesse tempo, nós precisamos colocar para fora, porque o que eu vou colocar aqui para vocês é o difícil momento em que estamos vivendo, que talvez vocês não tenham nem noção ainda, mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês, dessa nova revolução tecnológica. Então, quem somos nós? Para onde que eu tenho que apontar? Para cá. Vamos lá, deixa eu aprender. Tá. No Engitec nós somos diferentes. Lá quando criança eu jogava muito isso daqui, o Tetris. Talvez vocês já tenham jogado. E o que eu aprendi com isso é que quando a gente se torna igual, o que acontece? A gente desaparece.
Quando eu entro numa Câmara Municipal, às vezes eu fico triste, porque eu vejo ali 15, 13, 14, 17 vereadores e vereadoras muito parecidos na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se apresentar para o seu público. E às vezes e quase sempre estão fazendo um trabalho grandioso e maravilhoso, mas não é visto pela população, porque acaba se tornando igual. O que o marketing político sempre falou para vocês, e que funcionou até certo tempo, é que o político tem que vestir uma camisa azul, social, se portar de determinada forma. Só que chegou um momento que todos estavam agindo da mesma forma. Então todos estavam sendo igual. Como se diferenciar? Como se destacar? Como trazer para o seu público, para o seu eleitorado, para o seu município, para o Brasil inteiro, uma imagem que marque? Porque eu não sei se quando vocês saírem daqui, qual palestra você vai lembrar, qual aprendizado que você não vai esquecer. Mas eu tenho certeza que vocês podem até esquecer o meu nome, ou o nome do Engitec, mas vocês vão lembrar que uma louca entrou de pijama no palco para encerrar essa festa bonita da UVB. Isso vai se tornar inesquecível para vocês. Estou vendo a Grazi ali. A nossa família Engitec está aqui entre nós, temos várias pessoas da Engitec aqui, daqui a pouco eu vou chamar eles aqui no palco para vocês conhecerem. E é isso que eu quero trazer para vocês, para a gente começar. O primeiro conceito, ser diferente, às vezes você pode ser atacado. Às vezes você pode se sentir desconfortável ao entrar numa sala de pijamas, mas talvez você se torne inesquecível. E aí depende de cada um de vocês fazer um bom trabalho. Hoje, a coisa mais difícil de se conseguir da população é ser visto, ser notado. Quando você sai da curva e você é notado, abre o caminho, abre o espaço para que você mostre o seu trabalho e quem você realmente é. Nós somos isso daqui, nós somos uma família com uma conexão profunda. Nós não somos só um evento que acontece no Senado Federal. Nós não somos só um grupo de pessoas que durante o ano inteiro se correspondem, brincam. Nós temos um grupo da família, que é um grupo de família, que tem briga, que tem confusão, que tem treta. Um grupo de família normal, porque é assim que a gente se sente. E isso é tão legal, porque deixa eu contar para vocês, eu estou há 17 anos fazendo esse trabalho no Senado Federal. Eu chego lá e eu não chego com os meus all-stars, eu chego com pantufas, inclusive. E a gente coloca no nosso palco pessoas de altíssimo nível, senadores, pessoas muito importantes, como cada um de nós também somos. E isso acontece, isso ocorre, mas eu não sou servidora do Senado Federal. Eu sou servidora de um município pequenininho, do interior de Minas Gerais. Mas que há 17 anos atrás, eu percebi que a tecnologia estava vindo para ficar. Em determinado momento, isso ia ser uma dor, e está sendo uma dor muito grande para o Legislativo. Então, resolvemos juntar essas pessoas ao redor do país que pensavam diferente, que saíram da caixa, que queriam se libertar e já visualizavam esse mundo novo. Nos unimos e iniciamos esse grande movimento, esse movimento chamado Engitec, que hoje é o maior evento de tecnologia e inovação do Poder Legislativo. Essa é a diretora-geral do Senado Federal, Ilana. Está sem som? Vocês podem ver que ela também está confortável com o nosso mascote, o Sugiro. Não para nunca. E o Engitec, na sua história, tem facilitado as inovações, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores e no próprio Senado e Câmara dos Deputados, de parabenizar por participar desse movimento. Um movimento que, como eu disse, não para nunca. Estamos sempre em frente, sempre buscando fazer com que o legislativo esteja par e passo com as necessidades desse nosso Brasil. É bonito ver uma instituição forte como o Senado Federal abraçando a comunidade, abraçando aquela servidora lá do interior de Minas Gerais, assim como cada um de vocês, e recebendo para essa nova transformação, esse novo momento que acontece.
E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje, nesse momento, você, como vereador, como vereadora, como servidor de uma Câmara Municipal, onde você está? No passado ou no futuro? A sua cabeça ainda está no passado ou está no futuro? O que a gente vai falar aqui hoje é sobre a cereja do bolo. Eu vou dar dicas sobre inteligência artificial na prática, para ajudar o mandato. Eu vou apresentar aqui, a gente não vai ter tempo de mostrar todos, mas eu vou apresentar, vocês preparem para tirar a foto, alguns aplicativos que vão facilitar o mandato de vocês também. Mas o principal, a cereja do bolo que eu quero trazer para vocês é que nada adianta, não adianta nenhum desses sistemas serem mostrados aqui. Não adianta ser a maior e a melhor tecnologia se a sua mentalidade ainda for resistente a esse momento de mudança. Então hoje, a mensagem principal é essa daqui, mentalidade. Como que você está pensando em relação a esse momento da inteligência artificial? A sua cabeça está no passado ou está no futuro? A gente vai descobrir até o final da palestra. Isso daqui é um parto, né, que foi filmado. Hoje em dia está acontecendo assim. Não precisa mais de médico, porque o bebezinho já nasce, já olha no Google. Ele próprio já corta o cordão umbilical. É assim que as nossas crianças estão nascendo hoje, com um pouquinho de exagero. Ele próprio tira selfie, já posta no Instagram. Caiu, mas não machucou. Seguiu em frente. Já loga ali, já faz a live, primeiro dia de vida. Tem que tirar a selfie do médico no chão, né? Google Maps para não se perder no hospital. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Quem tem filhos pequenos, sobrinhos, netos, né? As crianças elas já estão nascendo com uma inteligência que a gente demorou anos e anos e anos para descobrir algumas coisas. Tem coisas que a gente sequer aprendeu. Eu trabalho com tecnologia e o meu sobrinho de 7 anos de idade me dá um banho em algumas coisas. Eu aprendo com ele todos os dias. As nossas crianças elas estão nascendo já com essa mentalidade diferente. Isso não tem como a gente negar e não tem como a gente mudar esse contexto. O que temos que mudar é a adaptação, é sentirmos confortáveis nesse ambiente e como nós, que somos uma geração de transição, podemos fazer essa transição de forma leve, confortável, com essa leveza e com essa tranquilidade que a gente traz aqui, sempre no palco do Engitec. O que acontece é que quando vocês foram eleitos, não passaram por uma universidade, não passou por nenhuma faculdade para se tornar vereador. Apenas foi colocado lá como se fosse fácil, como se fosse simples. E ser vereador não é só aprender a lidar com leis, é aprender a lidar com pessoas. Pessoas dentro da sua Câmara, sociedade, cobrança, imprensa, estigmas que colocam na gente, uma herança geracional que temos, histórica, de que foi eleito, é corrupto, é bandido. Ele era até gente boa antes de ser eleito. É uma frase que eu muito ouço aí quando eu caminho pelo país. Isso já virou inconsciente coletivo. É difícil quebrar isso e não adianta tentar lutar contra isso, porque não vamos quebrar isso sendo quem somos do mesmo jeito que sempre fomos, agindo da mesma forma. É muito mais difícil você quebrar um conceito desse do que simplesmente sair da caixa e mostrar que é diferente. Mostrar que a política mudou, que o mundo mudou e que vocês estão aqui justamente para aprender e para fazer isso. Mostrar que são, sim, vereadores, vereadoras, servidores, mas são diferentes. Não são como os demais já foram, às vezes até sem querer. Porque o que eu vejo muito é, às vezes, crianças chegando até mim. Eu tenho muito contato com políticos.
Quem acompanha a minha história sabe que eu trabalho desde com vereadores, até senadores, e até já acompanhei, por exemplo, o presidente eleito nos Estados Unidos, o Donald Trump, quando ele foi eleito na primeira vez em 2016. Eu estava lá nos Estados Unidos e trabalhei na equipe de Growth Hacker da campanha dele. Tem no site do ILB do Senado Federal um podcast onde eu conto essa história. Então, independente se é vereador, se é prefeito, se é deputado, se é senador ou se é presidente, ou seja o que for, sempre tem essa dor. Os filhos, os netos, às vezes no almoço de família, chega para mim e fala: tia, na escola falaram que o meu pai era bandido. Saiu num grupo de WhatsApp uma notícia. Isso é uma herança que estamos deixando para os filhos de vocês, que é dolorida, que é histórica. Isso é um legado que eu não quero deixar. É por isso que eu luto todos os dias para mostrar que a gente pode ser diferente, para mostrar que a gente pode sair dessa caixinha e fazer diferente. Não adianta negar, eu não sou. Mostre, eu sou isso daqui, o que eu quero ser, qual o legado que eu quero deixar, qual a marca que eu quero deixar no mundo, qual a marca que eu quero deixar da minha história, independente de ser parlamentar ou não. Cada ser humano está nessa terra e tem uma história para contar, como páginas de um livro. Como você quer ser lembrado? Isso tem a ver com o espírito do tempo. This is the link app. This is how I control. Não sei se vocês já viram isso. App that they've uploaded onto my computer that lets me control the cursor. This is my devotional that I've been reading, and then this is me playing chess. So wait a minute, you're moving the cursor just by thinking about where you want it to go, or is it your eyes? No, it's just me thinking about wherever. Tem cara chamado Elon Musk, ou Elon Musk. So you're not even tracing it with your eyes. You're Em just algum momento, acho que alguém já ouviu falar sobre I ele. can move the cursor around, whatever I would like to do. I don't have to be staring at it at all. Yeah, there's not even words to describe how. Em fevereiro desse ano, ele, que já fez várias coisas que está revolucionando a tecnologia e inteligência artificial, implantou pela primeira vez num ser humano um chip dentro do cérebro dele. E com esse chip, esse moço consegue mover o cursor de um computador só pensando, com a força do pensamento. Ele não mexe os olhos para que o cursor vá para a direita ou para a esquerda. Só com pensamento, que quer mudar o cursor para a direita e faz um chip implantado no cérebro. Isso é real. Isso foi em fevereiro desse ano. Isso é avanço da tecnologia. É isso que está acontecendo. Isso vai explodir a sua mente. Pela primeira vez na história, uma empresa conseguiu teletransportar o cheiro. Eu vou explicar para você. Até hoje, havíamos conseguido teletransportar 2 dos nossos sentidos. A audição, pois o som de um lugar pode ser facilmente replicado em outro, e a visão, com as imagens nas telas que vemos todos os dias. E isso foi possível porque descobrimos como capturar esses sentidos digitalmente, transformá-los em dados e enviá-los de forma instantânea. Agora, pesquisadores... A gente está acostumado a ouvir o som através do telefone, né? Ser teletransportado, a nossa voz ser ouvida em qualquer lugar do mundo. A gente está acostumado a nossa imagem através da videoconferência. Vocês já pensaram como que alguém pensou e já está fazendo isso em teletransportar o cheiro? Você fazer uma videochamada com a sua avó, ela preparar um cafezinho, você sentir o cheiro do cafezinho da sua avó. Isso é real e está acontecendo. Eu nem ia mostrar isso daqui, mas algumas pessoas me perguntaram que eu estava usando antes da palestra, que eu sempre uso, um aparelho que tem alguns eletrodos em que eu coloco em alguns pontos da cabeça. E ele consegue estimular a inteligência, a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do teu cérebro aprender, a memória e também o relaxamento. Antes das palestras eu uso para relaxar, para esquecer esse barulho e me conectar com a mensagem que eu preciso passar para vocês. Em alguns momentos onde eu preciso estudar e aprender, eu utilizo em uma outra frequência. Isso é tecnologia, isso é inteligência. São esses os recursos que hoje a gente tem na mão e pode ser usado para o nosso benefício. E o que eu vejo são muitas pessoas tendo medo da inteligência artificial e da tecnologia, quando ela pode facilitar a nossa vida e nos tornar melhores. Eu vim falar para vocês sobre estratégia.
como pegar essa tecnologia da inteligência artificial, da inteligência humana e estrategicamente, porque política é estratégia, saber onde você quer chegar e como fazer para chegar até lá. Eu vou fazer, cada um de vocês vai fazer, para que no final da sua vida, do seu mandato, você deixe o seu legado. O seu legado, como você vai ser lembrado. Sabe por quê? Porque me preocupa muito. Eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o nome dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe. Vocês sabem. Da sua avó, do seu avô, da sua bisavó, do seu bisavô, talvez você saiba. E do seu tataravô. Você sabe a história dele? Da quarta, quinta geração da sua família, dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Você consegue me contar a história deles? A nossa memória é muito curta. Vai, quiçá, muito além nos bisavós. Sabe o que está acontecendo? A gente corre o risco de ter uma vida linda, uma história linda de cada dia que a gente viveu e daqui a alguns anos sequer ser lembrado. Porque não se preocupou em deixar um legado. Porque não se preocupou em deixar uma marca no mundo. Aquele cara lá que implantou um chip no cérebro, ele nunca mais vai ser esquecido. Albert Einstein, várias grandes pessoas jamais serão esquecidas. Porque deixaram uma marca. Às vezes uma coisa, uma grande coisa, uma pequena grande coisa pode fazer a diferença. E se a gente não pensa isso a tempo, temos 3, 4, 5 mandatos, uma vida inteira. E lá no final da vida a gente fala assim, será que os meus netos vão lembrar de mim? Ou será que eles só vão saber assim, o meu avô foi vereador. E todo vereador é corrupto, porque é isso que todo mundo fala. Só que não depende da imprensa, não depende da sociedade, não depende de quem ouve, depende de quem escreve a história, poder escrevê-la com sabedoria. Eu sempre trabalho na minha vida e sempre passo para os vereadores para a gente trabalhar com o círculo dourado. Isso daqui é a maneira mais fácil e mais simples de vocês começarem a pensar em escrever um legado sem se preocupar muito com teorias. Tudo que for fazer, cada dia que levantar da cama, que for para a sua câmara, se pergunte, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui nessa reunião hoje? Por que eu tomei essa decisão? Aos pouquinhos, quando você começa a se questionar, você vai percebendo que alguns porquês não fazem sentido. Tem uma história de um amigo meu, que ele fumava muito, e a esposa dele sempre falava, ele tem uma filha de 5 anos, ele está morrendo, todos os médicos falam, e ele não consegue parar de fumar. E eu cheguei para ele e falei assim, por que você fuma? Ele se chama Ibrahim, eu conheci nos Estados Unidos, é dono de várias universidades no Brasil e no exterior. Eu falei, por que você fuma? Ele falou, porque eu tenho vício. Eu falei, quando você vem no avião de Estados Unidos para cá, como é que você faz? Ele, não, aí eu não fumo. Eu falei, não, então se você consegue ficar mais de 10 horas sem fumar, não, então talvez não seja vício, né? Se pergunta da próxima vez. E aí ele começou a me ligar. Olha, eu peguei um cigarro e eu fumei porque eu tomei café. Porque tomou café? Qual que é a ligação? Se pergunta da próxima vez. E ele foi fazendo isso, teve um dia que ele me ligou e ele falou assim, olha, tem 2 semanas que eu não fumo, porque não fazia mais sentido para mim. E assim ele foi mudando a trajetória dele, a história dele. Ele se tornou um grande homem, um cara que estava à beira da morte, ele se tornou um grande homem. Hoje já deve ter uns 10 anos que ele não fuma mais porque ele não quer, sem nenhum medicamento, sem nenhum tratamento. Porque ele viu que aquilo não fazia sentido. Assim como ele percebeu que cuidar da filha, que brincar com a filha de 5 anos e ver ela crescer fazia sentido. Quando a gente se questiona, às vezes uma pequena pergunta muda a nossa história. Hoje, ele é dono de universidades nos Estados Unidos. Ele não era, só era aqui no Brasil. Hoje ele tem um legado muito maior para contar. Ele poderia ter sido só o cara que morreu porque fumava demais. Vivemos na época hoje, falando de inteligência artificial, de internet, de conexões. As conexões de rede, as nossas conexões, conectar na internet. Aqui tem Wi-Fi. Quando eu fico no hotel, eu já não quero mais saber se a cama é fofinha, quentinha, ou se o chuveiro está quente e funcionando. Primeira coisa que eu olho é se tem tomada do lado da cama e se o Wi-Fi está funcionando.
Olha o ponto que nós chegamos. Vivemos uma vida conectada. Mas vamos pensar isso num contexto maior. Vamos pensar grande. Aqui a gente está aprendendo e treinando a ser inteligente. Então vamos pensar grande. Olha quantas conexões existem nesse mundo. Teias cósmicas, teias de aranha. As conexões que as raízes das árvores fazem. As conexões dos nossos neurônios. As sinapses que nos tornam inteligentes, que nos fazem ter tomada de decisões mais rápidas e mais assertivas. Tudo conexões. É o poder da conexão. É o poder da conexão de um grupo de pessoas chamado Engitec, que transforma o legislativo com pouquíssimo apoio do Senado. Hoje, no 17º ano, temos apoio, mas foi através das conexões e da vontade de pessoas que a gente fez isso acontecer. Ninguém abriu as portas para a gente porque a gente era bonito ou porque andava de pijama. Pelo contrário, sofremos resistência. E vocês imaginam o que é entrar dentro do Senado Federal de pijama? Não pode entrar de bermuda no Congresso, mas a gente apresenta um evento durante uma semana de pijamas. É o poder da conexão. Você está no passado ou está no futuro? Elon Musk também fala para a gente what to do about mass unemployment. This is going to be a massive social challenge. Do maior desafio social. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job. Machine, robot is taking over. That's simply the and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor. Ele não quer deixar isso claro, mas ele disse: o maior desafio vai ser atravessar esse período que eu afirmo para vocês. Eu estou à frente desse movimento, não só no Brasil, mas eu já rodei 31 países desse mundo, sempre com esse olhar da inovação, da tecnologia, ou palestrando ou aprendendo. E eu afirmo para vocês que daqui a 10 anos nós vamos viver um mundo que vocês nem imaginam como será. Porque até para a gente que está por dentro é assustador, mas a gente tem uma noção. E é um contexto que não é só aprender a apertar botão. É um contexto que vai revolucionar a forma de vida de todos nós. É assustador. Os empregos vão diminuir, né? A taxa de desemprego vai aumentar, porque a tecnologia está chegando, substituindo muita mão de obra. A produção vai ficar mais barata. Políticos teremos que pensar em renda, mas principalmente, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a questão interna. É quando vocês, vereadores e vereadoras, que já sofrem uma pressão da sociedade muito grande, pressão dos colegas, quando vocês chegarem no final do seu mandato e se sentirem impotentes, porque as vozes que falam para a gente que somos incapazes, que não somos legais, que somos corruptos, que somos as piores pessoas desse mundo, são muitas vozes nas nossas cabeças e é preciso uma força interna muito grande para se manter firme, para manter a autoestima. O que eu mais tenho visto hoje dentro de câmaras municipais é depressão, ansiedade, burnout e todas essas doenças que são as doenças do século. Isso também é ajudado por esse contexto de revolução tecnológica, se a gente não começar a olhar para dentro. E quando eu falo olhar para dentro, eu estou falando justamente de legado. Eu estou falando justamente de se questionar por que eu estou aqui.
E o que eu vou fazer para mudar isso? E como que eu vou usar essa tecnologia, não para me desesperar, para me sentir impotente, para me sentir menor, para achar que está tomando o meu emprego, mas como eu vou usar ela para me beneficiar, como eu uso, para me ajudar a aprender, para me ajudar a concentrar, e outras diversas tecnologias que eu também uso no meu dia a dia. É decisão, é escolha. É escolha se você vai, como você vai se sentir lá na frente, qual a história que você vai escrever. A lógica do passado são aquelas pessoas que acreditam que a inteligência é um dom. Alguém nasceu superdotado. A lógica do futuro, se a sua mente está no futuro, você entende que não importa a condição que você nasceu, inteligência é desenvolvida. Quer um exemplo? Eu conheço uma menina que tinha autismo, que não foi diagnosticado na época, porque não se falava sobre isso, e teve muita dificuldade para aprender, para entrar na escola, teve muita dificuldade e se esforçou muito, porque precisava aprender, mas era muito esforço, era abdicar de toda a sua vida para se esforçar para aprender. E ela conseguiu completar 19 pós-graduações, e ela conseguiu chegar ao lado de um presidente americano, e ela conseguiu palestrar e fazer eventos dentro de um Senado Federal por 17 anos. Essa menina está aqui. E nunca ninguém falou para ela como ela devia fazer. Mas ela olhava as pessoas e aprendia. E é a prova de que inteligência é desenvolvida. Nós temos aqui dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de aprender coisas novas. Mas é difícil, dói. Aprender dói. Mudar velhos padrões, velhos conceitos, dói. É muito choro, é muita lágrima, é muita abdicação, é tirar da nossa vida pessoas que dizem não, é seguir em frente, é querer saber onde vai chegar, é querer deixar um legado, é querer deixar uma história, é não desistir na primeira dificuldade. E são habilidades que todos vocês precisam olhar com carinho e desenvolver. Sem essas habilidades, fica muito mais difícil e dolorido lidar nesse novo mundo. Criatividade desenvolvida não é dom dos artistas. Algumas pessoas nascem com algum dom, um ouvido absoluto, conseguem pegar a música e tocar, nascem com um timbre de voz muito bonito, muito agradável, mas não é essa criatividade que eu estou falando para vocês. A criatividade que eu falo para vocês é aquela que, por exemplo, me faz resolver qualquer problema em qualquer local que eu esteja. E essa criatividade da criança, de quando éramos crianças, que a gente tinha curiosidade e aprendia e fazia as coisas sem saber que estava errando, sem ter ninguém para dizer não. E quando começaram a dizer não, para, não pode, menino não chora, senta direito, menina. Você não pode sair de pijama, olha o seu sapato, seja posturada. A gente foi limitando a nossa criatividade. E por isso a nossa inteligência foi diminuída. É muito triste que a gente tenha passado por isso, mas aconteceu porque não tínhamos o conhecimento necessário na época. Hoje a ciência já mostra, já prova de que a inteligência e a criatividade são desenvolvidas sim em qualquer pessoa. Não é só nascer superdotado, é desenvolver. Então, carinhosamente o que eu passo para vocês é que independente da sua idade, independente do município onde você esteja, independente do seu sexo, da sua posição social, independente se você é vereador ou não, se é mais antigo ou mais novo, não importa. Estimular, aprender, inteligência, criatividade, ser diferente, se destacar, deixar um legado, está disponível para todos. E se alguém disser que é mentira, pode mandar vir conversar comigo, que eu tenho argumentos fortíssimos para poder derrubá-lo. Hoje, o que vocês vão enfrentar nos próximos anos de mandato, eu espero que todos aqui tenham sido reeleitos ou eleitos, são novos problemas. A neurodiversidade, autismo, TDAH e tantas outras neurodiversidades.
a produtividade dentro de uma Câmara Municipal, como ela vai ser testada com o mundo da inteligência artificial. Porque as pessoas estão querendo mobilidade, estão precisando de mobilidade. A gente precisa das conexões, as câmaras precisam conversar, precisam se reunir nos eventos. Como medir o ponto de uma pessoa, se ela está sendo produtiva ou não? Como fazer isso? São problemas novos. A interação com a inteligência artificial dentro da Câmara, como isso vai acontecer? A interação com as pessoas que estão explodindo, com ansiedade, com depressão e com tudo isso que eu falei para vocês, e é normal. Os próximos 2 anos, suicídios, não é normal, não deveria ser. Mas não é um caso à parte em um município. Está acontecendo no mundo inteiro. E é preciso praticar a curiosidade que eu falei para vocês. Coragem, coragem. Coragem, não ter medo de errar. Coragem de ser julgado. Porque é diferente. Porque lá na frente, quando for aplaudido, vai ser único. Então você está no passado ou no futuro? Aqui são alguns apps que eu uso de inteligência artificial que podem facilitar muito o mandato de vocês. Eu sugiro que tire uma foto, né? São básicos, mas o que eu quis trazer aqui para vocês é porque eu entendo que metade ou mais da metade do público não tem contato nenhum com nenhum aplicativo e fica muito dependente das assessorias. E é preciso ter liberdade. É preciso no seu celular você aprender a editar um vídeo, por exemplo. Fazer um post, né? Fazer um story de maneira rápida. Então eu trouxe algumas dicas. Criar apresentações, tudo de forma muito rápida. Eu vou fazer uma demonstração aqui rápida para vocês. Música, jingle. Jingle com um aperto de botão. Você faz o seu jingle da maneira que você quiser. É só saber pedir. E tudo isso de graça. Ao alcance do nosso celular. Criar mapas mentais, fazer um site em 30 segundos, com fotos e vídeos, inclusive. Fazer uma logo, transcrever um áudio, clonar voz. Que ninguém use isso na eleição para atrapalhar o coleguinha. Mas muita coisa está acontecendo nos bastidores. E é simples. Por exemplo, quando saírem daqui, vocês podem chegar no chat GPT, no gratuito, não precisa pagar nada, e colocar, por exemplo, cria uma matéria jornalística sobre os benefícios da participação do vereador Manuel, põe o seu nome, no congresso de 60 anos da UVB, para o município, eu coloquei o meu município, claro, né, que eu vou puxar o saco, de Paracatu. E em poucas horas, né, vocês viram que foi segundos, ele já cria uma matéria completinha. Durante o congresso, o vereador teve a oportunidade de apresentar demandas de Paracatu, buscar parcerias que poderão impulsionar o desenvolvimento da cidade. Um dos principais destaques da participação de Manuel no evento foi o estabelecimento de contatos, conexões. Perfeita! Não demorou nem 1 minuto. Isso é só um exemplo, é só uma pequena coisa. E claro, sempre passou por um robô, por uma inteligência artificial, é preciso olhar humano, é preciso uma correção, é preciso fazer alguns ajustes. Mas o trabalho pesado, o trabalho duro, a máquina já está fazendo por nós. Eu trouxe algumas dicas de livros para facilitar esse processo de transição e de mudança, caso você queira, se interesse em realmente deixar sua marca no mundo. Não adianta assistir uma palestra, aprender alguns aplicativos, pegar umas dicas, fazer anotações, porque colocar em prática é diferente. Leva tempo e dói. E é preciso muita resistência. Então é preciso sim ter uma base interna, e esses são alguns dos melhores livros que eu sempre indico para os vereadores, e vocês vão ficar extremamente impressionados com a transformação que vai começar a acontecer dentro da cabeça de vocês, se interessarem em lê-los. Muitos têm de graça na internet. Mentes felizes, manhãs poderosas, o jeito Disney de encantar clientes. Aqui, por exemplo, eu estou falando de comunicação.
Tá? Não estou falando de Disney, não estou falando de cliente. Às vezes o nome do livro parece que não tem nada a ver com vocês, mas podem ter certeza que eu fiz uma seleção bem apurada e muito carinhosa. Aqui eu estou falando sobre comunicação para se destacar, para ganhar uma eleição, para comunicar o seu mandato, por exemplo. Às vezes a gente quer ir pelo caminho mais rápido, aprender a criar posts, fazer regras e tal. Vamos começar por dentro, a pensar diferente. O processo se torna mais fácil quando você já sabe o que fazer. A tomada de decisão, resolver o problema, se torna leve e simples quando você trabalha aqui dentro primeiro. Isso se chama mindset de mentalidade. E como dizia o nosso grande Lulu, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo. A coisa mais certa que tem no mundo, mais constante, é a mudança. A gente tem essa mania meio que rebelde de achar que somos o centro do mundo. O tempo está louco. O tempo mudou de ontem para hoje. Loucos estamos nós de querer controlar o que a gente não tem controle. O tempo sempre foi assim. A mudança sempre aconteceu. Se a gente olha um pouquinho lá atrás, a maneira que nossos pais, nossos avós viviam era totalmente diferente da nossa. A nossa infância, de muitos aqui, a grande maioria, não tinha internet. Hoje a gente está dependente. Se perde o celular, você não tem nem dinheiro, porque a carteira está lá dentro. Tem pouquinho tempo. A gente usava o orelhão. São mudanças que a gente não percebe. Mas são mudanças que acontecem historicamente, idade da pedra lascada, pedra polida. Olha quantas mudanças aconteceram. Isso é normal e vai continuar mudando. Repito, daqui a 10 anos, podem escrever meu nome, podem me mandar um WhatsApp, se ainda existir o WhatsApp até lá. Se eu estiver mentindo para vocês, daqui a 10 anos, a nossa maneira de viver e de se relacionar vai ser totalmente diferente da de hoje. E até quando a gente vai ficar inerte e continuar rodando nessa roda de rato? Continuar iniciando e terminando um mandato, lutando para ganhar uma eleição sem ter o devido reconhecimento? Que as pessoas não reconhecem, porque a imprensa não é agradável, porque o meu adversário inventou uma mentira? Não, porque a gente não fez nada que seja incontestavelmente diferente e bom para ser incontestável. A mudança existe e a dor só é gerada se a gente resiste a ela. O convite que eu faço para vocês é que saiam daqui e comecem a olhar o mundo com o olhar dos filhos, netos, sobrinhos que eu falei lá no início. Ele já veio um mundo diferente. É esse mundo que a gente precisa aprender a viver, porque a opção não é boa, é não viver. E se a gente quer ter uma longa história, a gente precisa aprender a se sentir confortável. Está confortável como eu estou aqui. É tão bom isso. É tão bom a gente não ter esses pesos. E podem ter certeza, até nos momentos mais difíceis, até nos locais mais difíceis, é possível nascer uma flor. E quando eu falo de mudança, eu digo que a mudança é a maior constante que existe nessa terra, nesse mundo. E se a gente não aprende a viver com ela, a gente vai viver em dor. E vai viver sem, de fato, deixar o nosso legado. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa letra dessa música, que ela resume isso que eu falei para vocês aqui agora. Sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Queria chamar o pessoal do Ingitec aqui. Hoje com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo, cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores, pra te dar quando tu fores flor no meu jardim.
animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo, Todo feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. É somente a mudança que não muda. E o que eu trouxe aqui, né, o Gilson, ele não trouxe a boininha dele, gente. Ele sempre vai no Engitec com a boininha. E eu falei para ele hoje, é o teu legado, a tua história. A gente lembra do Gilson, bacana, nossa família, mas sempre lembra da boininha. Tá vendo como ser autêntico marca a Tayane e o João Morales, presidente da Câmara lá de Foz do Iguaçu, nosso futuro parlamentar, representante do Engitec, porque a gente profetiza e a gente ajuda e faz acontecer. E o que eu quis mostrar aqui para vocês é esse carinho de família que nós temos e que eu me sinto confortável aqui também na UVB. A gente já conhece as pessoas e já se sente em casa. É gostoso, a gente se sente mais forte, percebe que não estamos sozinhos lá no nosso município. E a força da conexão, ela gera uma transformação muito grande, ela deixa um legado. Eles distribuíram aqui carinhosamente para mim, muito obrigada, uma rosa branca que representa a pureza, essa pureza da criança interior e de ser feliz e de fazer acontecer, que a gente leva para o legislativo em cada cantinho desse país e do mundo. E também um raminho de alecrim, que traz alegria, e a alegria é a felicidade que está na nossa alma, que está no nosso sangue, e que a gente quer levar para cada um de vocês, porque já é muito difícil ser parlamentar nesse país, é muito difícil. Então, com leveza, com alegria, com simplicidade, com esse jeitinho diferente em Engitec de ser, as coisas vão ficar mais leves, acreditem. E falar de legado, esse foi o maior legado deixado na história. Alguém conheceu Jesus Cristo? De fato, eu sei que todo mundo conhece a sua história, mas alguém viu? Viveu o seu tempo? O seu pai viu? Não, mas a gente sabe a sua história, a gente conhece, porque legado é a história que é contada. Independente do que você fez, do que você faça, é como as pessoas, aqui está a grande dica, aqui está a cereja do bolo dessa palestra. Se pudesse resumir, é isso aqui. Legado é o que é contado. O que as pessoas estão contando hoje é a história que está ficando. Então, quanto maior número de pessoas contar a sua história da maneira que você quer, da maneira que tem que ser, da maneira que é o legado que vai ficar. E é assim que eu gostaria que vocês ficassem, né? que eu me despedisse de vocês, lembrando desse legado. Disposta a reescrever a política, passando a grafá-la com P maiúsculo, a corajosa e competente funcionária concursada, dona de um currículo quilométrico, rico, incomum, invejável. Não vale nada se a gente não tem valores. Eu sou filha do seu Bernardino e filha da dona Díndia, né, que talvez até me emocione. Quando eu costumo me apresentar, eu dificilmente eu falo meu currículo, talvez você não tivesse conhecido, eu trabalho no campo das ideias, e eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Ocupar uma cadeira me limita muito. E se eu formar metade de uma Câmara Municipal, e se eu formar um prefeito dessa cidade e compartilho da minha ideia, a minha ideia vai muito além. E eu encerro uma participação aqui que eu acho muito emblemática. Parabéns, Fernandinha, mente de gênio. A menina que não conseguia aprender. E é esse o legado que eu gosto de deixar da minha história, e que através dessa comunidade, dessas pessoas lindas, a gente vai plantando sementinhas pelo Brasil. Em nenhum momento eu apresento o meu currículo de 2 graduações, 19 pós-graduações, 31 países no mundo, ao lado de grandes pessoas
como Donald Trump que eu apresentei para vocês. Mas sim, a todo momento eu falo que eu sou filha do seu Bernardino e filha da dona Dígia, e os valores que eles deixaram para mim. E o que hoje, como experiência, como resultado, não é o que eu quero que seja. É 17 anos depois da política, e eu comecei minha carreira na aeronáutica, e é muito simbólico eu estar aqui hoje. Então, assim, depois de 21 anos de serviço público, eu tenho certeza que em cada lugar que eu vou, eu sou lembrada não pelo meu currículo, mas pelos valores, pela alegria, por tirar as pessoas da caixa, por destravar pessoas, profissionais maravilhosos, e assim a gente espalhando essa sementinha para que floresça com alegria, para que floresça com simplicidade, para que floresça com emoção. Porque você só consegue deixar um legado no mundo se você tiver um atributo essencial. Não importa o dinheiro que você tenha, os recursos que você tenha, se você não tiver esse atributo, que é a paixão, que é um coração sedento e ardente por fazer aquela ideia acontecer. A paixão que muitas vezes chega a ser uma fé onde você não tem nenhum argumento, nenhuma característica de que aquilo vai dar certo. Porque 17 anos atrás, estar no palco do Senado Federal de pijama era uma loucura. Mas a paixão e a vontade e a fé é tão grande que você consegue escrever a sua história e deixar o seu legado. É essa, com carinho, a mensagem que eu quero deixar para vocês. Aqui está o meu Instagram, se vocês depois quiserem seguir lá. Eu posto muito pouco conteúdo, porque o tempo é muito curtinho, meu tempo é investido em estar com as pessoas, mas às vezes tem algumas coisas lá. E aqui nesse QR Code também vocês conseguem meu telefone, e eu estou sempre à disposição para abrir as portas para quem de fato tenha boa vontade e queira levar esse movimento para frente. Porque o Engitec não é só um time de garra e determinação, não é só tecnologia. Gente, essas pessoas aqui vão ser lembradas para sempre, porque é uma comunidade inteira que fala do João o tempo todo, que fala do Gilson o tempo todo, que fala da Tayane o tempo todo. É as pessoas contar as histórias. Então venham para os eventos da UVB, venham para o Engitec, vamos transformar esse legislativo. E muito obrigada, mais uma vez. Obrigada, Cris, obrigada a cada um de vocês, de coração. Obrigado, Alzira. Fernanda, uma salva de palmas para ela. Convido a Júlia Haas, vice-presidente da UVB, para que faça a entrega do certificado e também de uma lembrança da UVB. Alguns recadinhos. Quem quiser almoçar aqui pode almoçar, e a gente pede que o pessoal almoce e retorne para as atividades, né, para a gente dar sequência. Tem a escada, a única escada que está aberta aqui é aqui no fundo, tá bom? Quem quiser almoçar tem um restaurante aqui. Lembrando que faltam duas palestras, na verdade.